vídeo começa já assim, tô parecendo, sei lá, um camarão aqui, nesse sol aqui, pô. Bom, nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre esses vídeos de reflexão que estão aparecendo por aí no YouTube, né? Como vocês devem ter visto por aí alguns vídeos sobre reflexão com uma galerinha aí. Tava sendo muito sobre esse tipo de conteúdo, tipo, ou em casa fazendo esse tipo de conteúdo, ou lá em fora, lá assim, no meio do mato, assim, às vezes no meio da rua, assim. Queria entender por que essa galera faz esse tipo de conteúdo, sendo que a maioria dessa galera tá mentindo, né? A maioria tá só farmando aí, só entrando na onda, né, pra ganhar alguma coisa, dinheiro talvez, ou fama, sei lá. E a maioria dessas bostas aí, pô, desses vídeos de reflexão por aí pra mim não dá em nada, né? Porque só algumas pessoas que eu sinto assim, eu acho que a verdade assim entre elas, né? Porque algumas outras pessoas assim meio que dá pra ver na cara que está mentindo assim, só que entra na onda, né, pô. Ela não se sente assim, ela não é isso, pô. Ela meio que só tá sendo outro tipo de pessoa, meio que um personagem, né? Para esse tipo de coisa. Queria saber, né, qual que é a brisa dessas pessoas fazendo esse tipo de vídeo e outras pessoas assistir esse tipo de vídeo também. Eu sei que algumas pessoas se identificam com esse tipo de vídeo, mas algumas coisas assim, alguns temas assim que as pessoas fazem, meio que não tem muito sentido assim, porque tipo, algumas reflexões ou sobre, sei lá, simplesmente, sei lá, a solidão masculina, ou então a, a solidão, sei lá, sobre ser homem. Esse tipo de conteúdo aí, ou então, como posso falar, eu tenho outro tipo de conteúdo que é, ou então, como que a pornografia destruiu a minha pessoa ou a minha mente, como lidar com a pornografia. Porra, esse tipo de conteúdo leva, não é da noite pro dia que você vai escurar se você é viciado nesse tipo de coisa, pô. Não é tipo, não é assim, tipo, você é viciado atualmente, tipo, você bate 12 vezes por dia, você bate assim, uma de dia, e várias vezes de noite ou de madrugada, ou as merdas que você faz lá em casa, né, pô. Você não vai se conseguir liberar em um dia, pô. Isso leva tempo e constância, né, pô. Isso leva muito tempo mesmo para quem é viciado, tanto em outro tipo de coisa, tipo, tanto em jogos, em cigarros, em bebidas, ou sei lá, em jogos de azar. Ou então mesmo em sexo também, porque algumas pessoas são viciadas nesse tipo de merda também, como, como vários outros tipos de vícios. E algumas dessas pessoas meio que só vê esse tipo de vídeo porque meio que se sentem representadas, tipo, meio que se sentem como que é ser isso, né? Porque essas pessoas veem esse tipo de conteúdo, sendo que acho que esse tipo de conteúdo meio que não ajuda, né? Minha opinião, não ajuda, assim, esse tipo de conteúdo, assim, a pessoa. Eu queria entender o que é dessa galera carente aí, né, pô, carente de atenção, querem assim aparecer às vezes, ou então querem conversar sobre isso. Pô, se você quer conversar sobre isso, é mais fácil ir na terapia, ou então falar com algum amigo, algum familiar, pô. Eu sei que estou sendo ignorante aqui, né, porque algumas pessoas não têm coragem, assim, de falar seus problemas pessoais, assim, como eu, né, como eu não tenho coragem de falar meus problemas pessoais, também não quero falar, né. Mas vocês devem ir no psicólogo, então, ou no terapeuta fazer. Lá eles te ouvem, pô. Mas, ou então ou vocês têm preconceito com eles, então, fazer esse tipo de coisa é coisa de viadinho ou de gay, então. Então, aí problema seu, então. Ou vocês deviam parar de consumir internet e rede social, então. Aí talvez a vida de vocês muda alguma coisa, né, pô? Como minha vida tá mudando aqui, ó. Esse sol desgraçado aqui, pô. Não tem nem como gravar direito nessa merda aqui. Mas é isso, pô. Pra mim esse tipo de vídeo não serve, não, eu acho. Alguns servem só em alguns casos bem raros, assim. Mas alguns estão indo nessa onda aí, pô. Estão fazendo vários tipos de temas, estão farmando muito com esse tipo de vídeo, né, pô. Estão falando sobre esse tipo de assunto várias vezes. Várias vezes, estão falando várias vezes. E não é só homem, e não é só homem que tô querendo dizer. Tem mulheres também fazendo isso. Bom, acho que é isso, pô, sobre a minha opinião desse tipo de canais, pô. Bom, acho que não posso falar mais nada, né, pô. Acho que já falei tudo. Algumas pessoas se fazem de coitadinhas, assim, eu meio que não curto isso, né, pô. Dá pra ver algumas pessoas que querem chamar atenção na internet, assim, querem fazer alguns desabafos, assim, pô, chorando.
depois editando e depois postando o vídeo. E tá tudo certo, eu não vou reclamar desse tipo de vídeo, mas acho que a parte de chorar é um pouco, como posso falar, é um pouco demais, é um pouco constrangedor assim, pô. E eu só queria, como posso falar aqui, né? Se é pra desabafar, desabafa, mas sem pedir muita atenção, como posso falar, sem ser muito carente assim, pô. Bom, bom, acho que é isso, né, sobre esse vídeo, talvez não importe esse tipo de vídeo, né, pô. Acho que vai dar muito errado se eu postar esse tipo de vídeo. Ou talvez não, sim, caguei também. Mas é isso, pô.